Boa noite, eu sou Rafael Monteiro, sou professor e eu preparei alguns incisos do artigo 5º para ajudar os candidatos, né, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, né, os candidatos que vão fazer para prova para agente penitenciário, né, para o INSS, né, e alguns artigos aqui que são muito importantes, que caem na prova, né, e que alguns candidatos, na hora de fazer a prova, eles acabam errando, né? Então, eu vou falar de alguns incisos aqui do artigo 5º, né? O artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que são muito importantes, né, para o êxito, né, das pessoas que querem realmente ser aprovadas em um concurso aí, né, para a Polícia Civil e para as polícias em geral, tá? Então, vou falar aqui primeiramente, né, do artigo 5º, no início do artigo 5º, né, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, nós vemos uma preocupação com o legislador de garantir o direito à vida, né, das pessoas, tanto brasileiros como estrangeiros, a liberdade, a igualdade, né, a equidade entre as pessoas, a segurança e a propriedade, né, propriedade que tem até um inciso, né, só falando de propriedade, né, e a propriedade tem que atender à função social, né, a função social que o Estado legitima, né, para atender o coletivo, a propriedade, né. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, o que a Constituição fala sobre a igualdade entre homens e mulheres? Fala que todos os homens e mulheres são iguais perante a lei, né, sem distinção, né. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? Então, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de uma lei, né? Ninguém será submetido à tortura, nem tratamento desumano ou degradante, tá? Vamos falar sobre uma abordagem policial, né? Ao policial abordar um elemento, né, uma pessoa, né, ele tem que visar um princípio muito básico da Constituição, do direito, que é a dignidade da pessoa humana, né? Ele não pode, na sua abordagem, ele não pode tratar a pessoa como uma coisa, um objeto, né, uma coisa desumanizada, né, um tratamento degradante, né? Isso aí é vedado, não pode acontecer perante a justiça, tá? A lei. Ninguém será submetido à tortura nem o tratamento desumano e degradante. Inciso 3 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, é muito importante para que os candidatos tenham isso na mente. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano e degradante. Ninguém será privado de direito
né, inciso 8 do artigo 5º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O que quer dizer esse inciso aqui? Né? Quer dizer que uma pessoa, por motivo de crença religiosa ou filosófica, né, ela não será privada de direitos. Né? Vamos dar um exemplo. Né? Digamos que eu sou uma pessoa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E vou servir o Exército, né? Ou servir a Aeronáutica, ou servir a Marinha, né? As Forças Armadas. Eu, ao servir, né, eu não posso ser privado de direito por motivo da minha crença religiosa, né, ou da minha convicção filosófica. Os adventistas do sétimo dia, eles guardam o sábado como dia de descanso, né, e eles não podem trabalhar no sábado. Então, eles não serão privados de direitos, né, mas eles não podem eximir-se de obrigação legal. Ou seja, eles vão cumprir uma outra pena, cumprir prestação alternativa. Né? Eles não vão servir, podem não servir. Né? Ou, de repente, né, uma exceção, eles podem servir e não trabalhar no sábado. Né? Então, a lei ela vai fazer com que essa pessoa não seja obrigada a trabalhar no sábado, porque é um motivo de crença religiosa, mas na maioria das vezes eles são designados para uma outra tarefa, né, uma outra prestação de serviço alternativa, trabalhar numa escola de segunda a sexta, né, trabalhar numa instituição de caridade, né? Então é muito importante, né, o candidato ele ter esse pensamento, né, de interpretar aquilo que a lei apresenta. Então ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar-se para eximir-se de obrigação legal a todos impostos a recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tá? Então vamos lá falar sobre uma outra coisa aqui. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, esse inciso aqui, inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal, fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. A casa é um abrigo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo flagrante delito, prestar socorro, né, desastre, né, ou durante o dia por uma determinação judicial. À noite pode entrar na casa? É uma pergunta de concurso. À noite pode entrar, né, na casa de uma pessoa que está que está fazendo tráfico de drogas, né? Depende. Se existe o flagrante delito, se está havendo o flagrante delito,
e se a autoridade policial tem certeza que existe o flagrante delito, né, que está acontecendo através de interceptações telefônicas autorizadas pelo juiz, com certeza, as autoridades policiais podem entrar e podem prender quem está fazendo uma infração penal. Tá? Vamos falar aqui sobre inviolável sigilo de correspondência, inciso 12 do artigo 5º, né? É inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, é inviolável o sigilo da correspondência, né, de todos os cidadãos, né, e das comunicações telefônicas, né, telegráficas, né, e telefônicas também, salvo, no último caso, por ordem o quê? Judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação que criminal ou de instrução processual penal. Ou seja, é inviolável o sigilo de correspondência de comunicações telefônicas e telegráficas? Sim, é inviolável. Ninguém pode violar esse sigilo. Mas, exceto por ordem o quê? Judicial, né? Para ausculta, para a fins de investigação criminal e instrução processual penal. Ou seja, está havendo um levantamento policial, né? Vendo que está havendo tráfico de drogas, né? Na casa, né? Para instrução criminal, né? Existe uma autorização do juiz para que realmente a polícia possa investigar aquela organização criminosa que está implantando o tráfico de drogas em algum local, né, para investigação criminal, para prender essas pessoas em flagrante, né? Então, gostaria aí de uma boa sorte aí para os candidatos e que vocês possam realmente gostar aí do meu conteúdo.